Saúde os irmãos com a doce paz do Senhor, amém? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Sou grato a Deus por isso, porque Ele é que me sustenta. Grato a Deus pelo privilégio de trazer a palavra essa noite. Grato ao pastor Josué, meu pai, pela confiança. Grato à minha esposa Gabriela por compartilhar a vida comigo. E grato a vocês por estar aqui essa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó capítulo 1. A partir do verso 1. Jó capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, não, vou esperar mais um pouco, né? Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e ofereceu holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram com Deus, de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pode sentar. Irmãos, estamos finalizando mais um ano, graças a Deus. Mais um ano está se encerrando, outro ano, se Deus permitir, irá se iniciar. E eu tenho certeza que passou na cabeça de todos, talvez um dos maiores questionamentos que nós temos: o porquê coisas boas acontecem o porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas, o porquê o sofrimento alcança os filhos, as filhas de Deus. Estamos passando por 2 anos de pandemia, e com certeza em algum momento a gente se perguntou o porquê Deus permitiu que tudo isso acontecesse no mundo inteiro. Quantas pessoas eram filhos e filhas e se acometeram da doença, outras que foram alcançadas pelo câncer, por acidentes, assassinatos, roubos, qualquer tipo de doença que leve a alma de alguém que a gente julgue que foi cedo demais. Senhor, ele era teu filho, justamente porque era meu filho, eu quero perto de mim. Só que a gente não compreende o porquê Deus permite essas coisas. Aquilo que é bom, nem sempre é bom, mas aquilo que é ruim, não necessariamente a luz, a perspectiva, a ótica de Deus é ruim. Jó era um homem que poderíamos caracterizar como homem de Deus. Era um homem bem casado, um homem que tinha seus 10 filhos, um homem que era próspero em seu empreendimento, um homem que cuidava dos seus servos, dos seus funcionários, um homem que cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Nós iríamos dizer que Jó era um homem de Deus, e Jó era um homem de Deus. Porém, Deus permitiu que tudo isso assolasse a vida de Jó. Jó vai nos ensinar como devemos nos portar, como nossa fidelidade deve permanecer em meio ao caos. Jó era o homem que mais poderia reclamar de Deus, julgar Deus, blasfemar contra Deus. O homem que poderia estar jogado na depressão, se suicidar, nas drogas, na bebida. A escória da sociedade estava sobre Jó.
Mas apesar de tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Jó foi fiel apesar dos seus problemas. Então, nós vamos ver que o caos está para todos. Os problemas estão para você, para mim. Na sua proporção dizemos que outros são maiores, outros menores, mas fato é de que o caos está para todos. Os problemas irão nos alcançar, mas nosso entendimento deve ser que apesar dos problemas, Deus é soberano e dono de tudo. Nós vamos ver que o livro de Jó, estava falando com meu pai, é um livro complexo, porque o livro de Jó vai nos apresentar Deus que permite o sofrimento que assole a vida daquele homem, para que ele fosse glorificado. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo livro que nos apresenta Deus que apesar dos problemas, apesar de Satanás em todo o seu poderio, Deus é soberano sobre tudo, e um novo dia vai amanhecer. Nós vamos ver que não importa as circunstâncias, Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas, e Ele compadece pelos seus. O livro de Jó é interessante, porque mostra uma importância sobre nossas vidas no mundo espiritual. Muitos de nós somos bombardeados todos os dias quando abrimos as redes sociais. Como assim? Nós vemos grandes pessoas que querem encontrar a cura da fome, a cura do câncer, a cura do infarto, qualquer coisa. A gente acorda, a gente briga com o nosso colega, com o nosso familiar, trabalha, come, vai para a escola, faculdade, dorme, e fica nesse ciclo. E a gente fica dizendo que nossa vida não é importante, porque eu não faço tão grandes coisas como essas pessoas que eu estou vendo. Só que o livro de Jó vai nos ensinar que nós temos importância no mundo espiritual. De que forma? Satanás vê o meu servo Jó, ele é fiel. Jó é o argumento prático da derrota de Satanás. Jó é o argumento teórico e prático de que Satanás não tem poder sobre nós, ele já perdeu. Isso eu trago a você, não apenas Jó, mas eu e você somos argumentos constantes de que Satanás já foi derrotado. Isso indica que se você acha que não é importante aqui, Deus está declarando pela sua palavra que eu e você somos importantes no reino espiritual. Porque toda vez que Satanás olha em minha cara, na minha cara e na sua, ele vê a própria derrota. É por isso que ele se incomoda, é por isso que ele não quer sua felicidade. Mas vou te dar um spoiler. Lá em Apocalipse diz que Satanás já perdeu. Satanás tenta o tempo inteiro, não é vencer a Deus, mas é tentar te tirar do caminho da vitória. Ele já perdeu, ele quer apenas pessoas fazendo companhia a ele na derrota. Quando Satanás olha para você, quando Satanás olhava para Jó, ele via aquilo que ele não poderia ter: fidelidade a Deus. Satanás, na sua essência, ele queria ser igual a Deus, mas o homem é semelhante à face de Deus. Satanás não ama, não gosta, ele detesta olhar para nós, porque ele sabe que nós somos o argumento da sua derrota. O livro de Jó vai continuar a partir do versículo 6, paramos no versículo 5. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus veio se apresentar a Deus, e Satanás entre eles. Satanás tem acesso a Deus. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó?
Quem disse? Deus. Não foi Satanás que trouxe Jó à discussão com Deus, foi Deus que trouxe Jó na argumentação contra Satanás. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha só, Deus colocou uma cerca ao redor de Jó. Satanás não pode ter acesso por dentro. Quer dizer que Satanás não tem acesso à nossa vida. Satanás fica rodeando. Satanás também fala: coloca, pesa a tua mão contra ele. O que isso quer dizer? Satanás não pode tocar em nós. Satanás não pode, de maneira nenhuma, sob nada, tocar em você. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode. Satanás não pode nada, Deus autoriza alguma coisa. Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio o outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de quem? De Deus. E queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este falava, quando veio o outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó é um tapa na nossa cara. A gente chuta o sofá, arranca a unha e reclama a Deus pelo sofá que nós temos, porque arrancamos a unha. Jó acabou de perder tudo. Jó era o mais rico do Oriente, passa a ser o mais pobre. Jó era pai de 10, agora é pai de ninguém. Jó tinha posses, agora não tem nada. Jó era um grande chefe de grandes servos, agora não é chefe nem da própria casa. Acabou para Jó. E Jó não pecou, mas Jó adorou. O que é que nós estamos fazendo em meio ao caos da nossa vida? Reclamando ou prostrando e adorando a Deus? Porque ficamos perguntando qual é o segredo das coisas, quando na verdade a única coisa que Deus quer é nossa adoração. Deus quer a nossa vida prostrada diante dEle, apesar dos problemas, porque nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa limitada, dizer assim: Deus, agora eu quero algo bom, resolve aí, fechou? Deus, eu quero agora que me livra de algo ruim,
pronto, livrou e fechou de novo. Deus está acima sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas. Deus não pode estar limitado dentro de uma caixa que nós queremos e planejamos. Isso não é Deus, isso é um fantoche. Devemos abrir mão do nosso pseudo-controle para entender o que Jó viveu. A gente quer controlar nossa vida, controlar nossas coisas, controlar nosso trabalho, controlar as consequências, controlar os problemas. Queremos controlar tudo, quando na verdade quem controla tudo é Deus. Só que não entendemos. É por isso que não conseguimos viver como Jó, adorando. Porque enquanto queremos controlar, não adoramos. Jó não controlava nada, mas o adorava. Jó entendia que o segredo era adorar, ser fiel em meio ao caos. Jó vai dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ei, com todos os seus poderes, com toda a sua autoridade, o diabo, quando entra em contato, quando entra em luta com Jó para destruí-lo, ele só faz naquilo que ele é permitido. Satanás, existe um limite para Satanás. Ele não vai onde não pode. Entenda que o que acontece na vida de Jó é dividido em dois atos: quando toca naquilo que ele tem e quando toca em sua saúde. Na primeira parte é dividido em 4 coisas. Primeiro, no versículo 15, vai dizer que vieram os sabeus, os árabes, e levaram os bois e mataram os criados, e só escapou um para dar a notícia. No segundo momento, fogo de Deus cai do céu e queima as ovelhas e os servos. No terceiro momento, os 3 bandos dos caldeus roubam os camelos, matam os servos e vão embora. E no quarto momento, no quarto espaço, Jó perde todos os filhos. O mais interessante é que de alguma forma Jó tinha entendimento sobre o que ele estava parecendo, sobre o que ele estava vivendo. Jó compreendia que tudo o que ele tinha era passageiro, era temporário. Nu saí da minha mãe e nu voltarei. O que é isso? Eu sei que a minha família, eu sei que os meus filhos, eu sei que as minhas coisas, eu sei que a minha casa, que as minhas finanças, que o meu trabalho, por mais importante que seja, é passageiro, é temporário, passa. Jó entendia que por mais que ele amasse tudo que ele tinha, é passageiro. O seu casamento, os seus filhos, as suas posses pertencem a Deus, estão em suas mãos, está debaixo da sua autoridade de forma temporária. E Jó entendia isso. É complicado entender quando um ente querido vai embora, quando as posses vão embora, acabou, fali. Ei, se você tem, é porque primeiro Deus te deu. Se Deus não tivesse te dado, você não teria perdido. Portanto, é dele antes, dele durante e dele depois. Devemos ter um entendimento que nu viemos e nu voltaremos, que nada pertence a nós, mas tudo pertence a Deus. É por isso que ele fala: bendito seja o Senhor que me deu, e bendito seja o Senhor que me tomou. Porque ele sabia que nada era dele. Ele tinha um entendimento. Ei, a primeira vez, cronologicamente, por favor, cronologicamente, que fogo de Deus cai do céu é aqui em Jó. Fogo de Deus caiu do céu e matou as ovelhas e os servos de Jó. No capítulo 13, se eu não me engano, Jó vai dizer assim: quem dera as minhas palavras fossem gravadas em pedra, para que outros lessem e soubessem da minha vida. Ei, 10 vezes que a Bíblia fala que fogo caiu do céu, todas as vezes foi manifestação de Deus na vida do homem. Jó, de alguma maneira, não sei explicar, quando o fogo cai do céu, ele sabe que apesar dos problemas, que tudo foi perdido, Deus estava ainda no controle de tudo.
Jó não sabia que fogo era manifestação de Deus, mas hoje eu e você sabemos que quando o fogo cai do céu, é Deus mostrando a autoridade dele na frente dos homens. Portanto, tem muito fogo de Deus que cai em nossa vida achando que é problema, mas é para no futuro outras pessoas aprenderem comigo e com você. Tem coisa que está sendo perdida, tem fogo que está sendo queimada, e a gente está dizendo que é o diabo, mas é Deus colocando sinal em nossa vida para outras pessoas. Tem fumaça, ei, fumaça é sinal de emergência, é sinal de que tem gente ali em algum lugar. SOS. Jó estava servindo de exemplo para mim e para a sua vida. Tem muito sofrimento, tem muito caos na sua vida, que é Deus te colocando como exemplo para alcançar outras pessoas. Em vez de reclamar, bendito seja o Senhor que tomou, bendito seja o Senhor que me deu, louvado seja Ele. Porque tem sinais na nossa vida que parecem problemas, mas apesar disso, Deus está mostrando a você que apesar de tudo, Ele é soberano sobre a sua vida e está no controle de tudo. Daniel vai dizer no capítulo 4, versículo 34 e 35: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que Ele faz. Devemos ter o entendimento que não importa se o mundo está do avesso, Ele ainda é Deus e faz o que quiser, porque tudo é dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. No capítulo 2 de Jó, versículo 7 a 10, vai dizer assim: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé, até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com eles raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó respondeu, Jó foi corajoso aqui: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Abre um parênteses. Jó já tinha perdido tudo, agora já tinha perdido a saúde, e ele tentou perder a vida, dizendo que a mulher dele era doida. Cara, é corajoso de Jó. Não faça isso em casa. Mas fato é de que Jó, ele estava agora perdendo o seu casamento. Ei, Jó, amaldiçoa. Tu ainda conservas o que tu acha que é fidelidade, tu ainda conservas a tua integridade. Ei, amaldiçoa Deus e morre, acaba com isso, vai embora, se enterra de cabeça para baixo. Ei, nós recebemos o bem, também não receberemos o mal. O que é isso? Tudo é a mesma coisa para todos. Se recebemos o bem, por que não recebemos o mal? Onde é que está dizendo que quem recebe o bem não recebe o mal? A vida vai de vento em popa, mas do nada tem um precipício na frente. Ah, Deus é injusto? Não, Deus continua sendo Deus. Jó tinha consciência que Deus estava sobre o bem e o mal. Quem fica colocando Deus em lado somos nós. Deus não toma lado, Deus não toma partido.
Deus é Deus, e Jó sabia disso. Jó sabia que Deus era Deus no bem, mas Jó sabia que Deus era Deus também no mal. Jó sabia que Deus era bem na bonança, mas também na ventania. Jó sabia que Deus era Deus com a mesa cheia de comida, mas também na fome. Jó sabia que Deus era Deus com dinheiro na conta, mas também com saldo negativo. Deus não deixa de ser Deus, porque eu e você estamos sofrendo. Eu e você até podemos deixar de ser fiéis, mas Deus permanece sendo Deus. Deus não precisa da nossa fidelidade para ser Deus. Se não tiver ser humano adorando a Ele, os pássaros, a natureza, o universo glorifica a Ele. Nós estamos aqui porque Ele nos ama e tem misericórdia sobre nós. O ar que respiramos, o chão que pisamos, o céu sobre nossa cabeça é dele. Se estamos bem ou se estamos mal, Deus continua sendo Deus, e Jó sabia disso. Jó era fiel em meio ao caos. Eu e você estamos sendo fiéis? Ou estamos blasfemando contra Deus porque perdi alguma coisa hoje? Minhas ações caíram na bolsa, Deus deixou de ser Deus? Não, não é assim não. Deus permanece e sempre permanecerá sendo Deus. Nós devemos entender isso. O problema do ser humano é achar que nós podemos diminuir Deus e colocar no nosso limite, na nossa cerca. Deus, se fulano de tal ganhar nas eleições, eu deixo de ser fiel. Mas do outro lado também tem crente. Se é mais sábio ou menos sábio do que tu, não importa. Se o coração disse, eu creio em Jesus, meu Salvador, ele é salvo. A gente fica dividindo o céu por partido, o céu por torcida organizada. Deus não fica dividindo nada. A única coisa que ele divide, quem é salvo fica comigo, quem não é, pode passar. Mas esse critério não é nada que nós estabelecemos, pertence a Ele a soberania e o porquê das coisas. Mas Deus por quê? Porque eu sou Deus. Sabe aquela coisa de pai? Pai por quê? Porque eu sou seu pai. Macho, isso era ruim, viu? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, é desse jeito. Por quê? Porque eu comprei a casa e o teto é meu. Quer saber o porquê das coisas? Ajoelha e pede para virar Deus. Não tem como, porque Deus é soberano e único. Ele não divide a glória dele com ninguém. O nosso papel, como Jó, não pecou e adorou constantemente. Deus gosta de corações quebrantados e contritos em sua presença. Deus não quer corações soberbos diante dele. Eclesiastes 9 vai dizer, versículo 1 a 3, vai dizer assim: tenho refletido sobre estas coisas para chegar à seguinte conclusão. Isso aqui é Salomão falando. Os justos e os sábios com seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. O que é isso? O justo e os sábios fazem coisas boas, mas se amor ou ódio espera eles, ninguém sabe. O que é isso? Justo e sábio também sofrem. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que os não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos.
Salomão está dizendo que tudo é igual para todos. Ah, é porque eu sou filho de Deus, eu vou ficar rico e o ímpio vai ficar pobre. Não trabalha não? Ah, mas o ímpio está ganhando dinheiro. Se ele estiver trabalhando, tu estiver com as pernas para cima, sem fazer nada, o ímpio vai ficar rico mesmo. Porque tudo que está debaixo do sol, ei, Deus não está debaixo do sol. Deus não entra nessa equação. Quem está debaixo dessa equação somos eu e você. Eu e você vivemos e estamos dispostos a viver as mesmas coisas que o ímpio. Acontece tudo com todos. O infarto que deu no seu pai também dá no outro. O seu casamento que está em crise também está lá fora. A perca de dinheiro que você viveu também está lá fora. Aquilo que você ganha, outro também ganha. Você não é privilegiado somente porque tudo é igual para todos. O privilégio que nós temos, que o ímpio não sabe e não conhece, é adorar a Deus em meio ao caos. Para o ímpio, quando tudo perde, quando tudo está perdido, para o ímpio acabou. Para nós, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Tudo é igual para todos, mas o privilégio de saber que o Redentor vive é só para mim e para você que conhece a Deus. Porém, só conhece a Deus quem também é fiel em meio ao caos. Estamos dispostos a sermos fiéis em meio ao caos? Como estamos vivendo nesses últimos 2 anos? Covid não pegou todo mundo, mas câncer não deixou de acontecer, acidente não deixou de acontecer, gripe não deixou de acontecer, qualquer tipo de desgraça que acontece no mundo não deixou de acontecer. O que é isso? Tudo é para todos. E como nós estamos nos portando em frente a essas circunstâncias? Porque eu tenho certeza que aqui ainda não tem alguém que sofreu como Jó. Não tem. Portanto, se Jó conseguiu, eu e você em Deus também podemos conseguir. Porque o que Jó tinha, que nós temos, é uma coisa: fé. Jó tinha fé e colocava em prática. Jó, antes de perder tudo, ele tinha fé, ele exercia seu culto, ele exercia sua vida cristã, ele exercia seu relacionamento com Deus. Quando tudo perdeu, ele continuou fazendo aquilo que ninguém podia tirar dele. Satanás podia tirar tudo, menos a fé de Jó. Satanás pode tirar tudo de tu, mas não pode tirar a tua fé em Deus. Vamos seguir. No capítulo 6 de Eclesiastes, Salomão vai dizer que nem toda prosperidade é boa. Ganhar tudo, segundo Salomão, nem sempre é bom. E no capítulo 7 de Eclesiastes vai dizer que todo sofrimento, nem todo sofrimento é ruim. Que tem sofrimento que é para a glorificação de Deus, que é para bem, que é para o bem-estar da nossa vida. Agora veja, nem toda prosperidade é boa e nem todo sofrimento é ruim. Isso é muito doido. Porque os olhos humanos tendem a dizer assim: ele está bem, está com moral com Deus, ele está ruim, pecou. É o raciocínio mais rápido do crente, é dizer que o cara está mal porque pecou. Mas vamos ver que existem 5 tipos de sofrimento na Bíblia. Existe o sofrimento educativo, aquele sofrimento que te ensina. É só ver Eliú em Jó capítulo 34, 35 e 36. O sofrimento de Jó foi para a educação de Eliú. Existe o sofrimento para a glória de Deus. O cego de nascença em João capítulo 9, Senhor, ele é cego porque de nascença porque os pais pecaram, né? Não, é para a glória de Deus. Ele estava sofrendo em sua cegueira para a glorificação de Deus. Existe o sofrimento probatório, aquele sofrimento da espera.
Abacuque contemplou da sua torre de vigia um mundo em tirania, violência, em pecado. Ele estava em sua torre, sofrendo pela espera. Existe um sofrimento revelatório. O profeta Oséias, ele perde a sua esposa para a prostituição. Ele é traído pela sua esposa para que ele fosse revelado que Israel estava traindo a Deus pela idolatria. Agora imagine Oséias sofrendo em seu casamento para que Deus revelasse a ele: a nação de Israel estava pecando. Quantos pecados, quantos sofrimentos não vivemos para que Deus revele algo a nós e não estamos entendendo? Tem sofrimento que Deus quer revelar algo a você sobre um bem maior. Falta de nós discernimento para entender e compreender. E o quinto sofrimento, o sofrimento sacrificial. O servo sofredor, Isaías capítulo 42. O servo levou sobre si todos os pecados, todas as feridas, foram pisados. Por quê? Porque ele levou sobre si as dores, o sofrimento, ele sofreu pelo outro. Quantos sofrimentos nós vivemos, não é por causa de nós, é por causa do próximo, que não tem capacidade de sofrer aquilo. Esses 5 sofrimentos irá atingir a nós todos, cabe a nós discernir qual é o momento deles. Mas tem sofrimento que Deus permite, não é por sua causa, é por sua casa. Não é por causa do que você fez, é porque alguém fez e não consegue pagar a consequência. Deus coloca sobre você a responsabilidade de cuidar do outro. Deus, quando a Bíblia fala, quando Jesus fala: Pai, que sejamos um, e que eles sejam um comigo, como eu e o Senhor somos um. É mais ou menos isso aqui: Senhor, a gente se entende, correto? Correto. Que eles se entendam também, que eles sejam um. Quando um que estiver com fome, que o outro entregue comida. Quando um cair, que o outro levante. Quando um sofrer, que o outro acolhe. Quando o outro perder, que o outro distribua. A gente quer ser um corpo dividido e não tem como. Somos família, somos um, e só iremos entender sermos um com Cristo quando entendermos sermos um com o outro. A gente precisa entender o porquê do nosso sofrimento, porque nada é sem motivo. E Deus talvez esteja usando o seu sofrimento pela tua casa, pela tua família, pelo teu marido, pela tua esposa, por alguém. Talvez você nem saiba, mas Deus usa a sua vida, mesmo sem você saber. Ei, Jó capítulo 13 fala assim. Isso aqui Jó já está cansado de ouvir julgamentos. Jó cansou, todo mundo julgando ele, pecou. Jó capítulo 13, versículo 13 diz assim: calem-se diante de mim, calem a boca, é o que Jó fala, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier, tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isso será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa, e estou certo de que serei justificado. Isso aqui é uma declaração forte, porque Jó já estava cansado, e ele agora leva a sua vida para o julgamento. Deus, eu quero agora meu julgamento, não dá mais. Cansei, perdi tudo, perdi minhas posses, perdi meus amigos, perdi meus irmãos, perdi minha esposa. Só resta o último fôlego, e o último fôlego eu quero gastar diante de ti. E é o que Jó fez. Interessante que Jó sabia que corria o risco natural de morrer. Jó sabia que naquele momento ele poderia morrer. Quando ele estivesse diante de Deus, ele morreria. E interessante é que ele fala assim: porei a minha carne nos meus dentes, e porei a vida na minha mão. Ei, isso aqui é alguém que já está disposto a tudo. É matar ou morrer, é vida ou morte, não tem mais nada. Ele só tem a carne,
colocada em seus ossos, ele só tem a vida em suas mãos, ele não tem mais nada para oferecer diante de Deus. E o mais lindo é que ele fala assim: eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Sabe o que é isso aqui? Senhor, mesmo que o Senhor me mate, eu permaneço fiel a ti. Senhor, perdi meus bens, permaneço fiel. Senhor, perdi meu casamento, permaneço fiel. Senhor, perdi meus filhos, permaneço fiel. Perdi meus servos, permaneço fiel. Perdi minha saúde, permaneço fiel. E se eu perder a minha vida, permanecerei fiel a ti. Quem está disposto aqui a perder a vida em prol de Deus e permanecer fiel a Ele? Porque estamos perdendo um pouco e estamos desviando, estamos saindo da presença de Deus, estamos saindo diante dEle. Ei, não perdemos nada comparado a Jó. E Jó permaneceu fiel. A nosso dever, a nossa responsabilidade é perder tudo e mesmo assim permanecer fiel. Porque Jó entendia que a própria vida dele não permanecia, não pertencia a ele. A vida de Jó não pertencia a Jó, pertencia a Deus que deu. O fôlego que eu e você temos porque Deus nos deu. E se Ele quiser cortar agora, permaneceremos fiéis a Ele. Todos nós perdemos alguém e entendemos que Deus tomou, porque Deus é soberano. E se chegar ao ponto dele cortar a minha e a sua vida, que possamos permanecer fiéis a Ele. Um novo ano está começando, e de fato coisas grandes virão, milagres acontecerão, coisas que não temos noção irão acontecer. Mas lembrem-se que, apesar de qualquer coisa, tudo pertence a Deus. Capítulo 19 de Jó, versículo 23 a 25 diz assim: quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Sabe o que é isso aqui? Jó está sofrendo, mas ele se importa com aqueles que poderão aprender com a sua vida. Jó é tão fiel a Deus, Jó é tão fiel a Deus que ele está perdendo tudo. Ele diz assim: quem dera as minhas palavras fossem gravadas, ei, livro de Jó. Ele estava sofrendo e permanecendo fiel a Deus. Deus honrou, palavras foram escritas para que eu e você pudéssemos aprender com o sofrimento dele. Eu e você no sofrimento somos egoístas, coração fechado. Se eu estou sofrendo, não quero ajudar também ninguém não, eu sofro sozinho. Jó em meio ao caos, eu estou sofrendo, mas quem dera que alguém possa aprender com o meu sofrimento. No seu sofrimento, deseje que pessoas aprendam. Deus usa a minha e a sua vida em qualquer instância, em qualquer momento, para ensinar outras pessoas. Mas Jones, por que eu não estou saindo do sofrimento? Talvez porque você não está desejando que outras pessoas fluem através da sua vida. Ei, sofrimento não é sinal de interrupção. Sofrimento é sinal de pessoas passando pela sua vida e aprendendo constantemente.
Deus não traz sofrimento por nada, mas existem propósitos que vão ser alcançados na vida de outras pessoas por conta do seu sofrimento, por conta do caos que você acha que é só seu, mas não é seu. Até o caos na sua vida pertence a Deus. O caos em mim e em sua vida pertence a Deus, e não somos eu e você que iremos interromper de Deus glorificar o nome dele na vida de outras pessoas através da minha e da sua vida. Somos até alguma coisa, mas não somos capazes de interromper a glória de Deus. Não interrompa o fluir de Deus na sua vida, mesmo que seja também através do seu sofrimento, porque acima de qualquer coisa, o que vale a pena é a glorificação do Senhor. No contexto aqui de Jó, era necessário, não li tudo, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. No contexto de Jó, era necessário que houvesse um remidor entre o acusado, entre aquilo que o endividado e a outra parte. Mas Jó sabia que o único que poderia ser o remidor dele era o mesmo que julgava ele. Ele era o redentor da vida de Jó. Jó, apesar de todo o sofrimento, sabia que Jesus Cristo, que Deus, que a Trindade, que os céus era o remidor da vida dele. Apesar de todo o sofrimento de Jó, o que Jó desejava era encontrar Deus. Jó fala no versículo 26: depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Não sei se ele está falando de ressurreição, porque Jó não poderia saber sobre ressurreição no seu contexto, ou se ele estava dizendo que após a cura que ele veria, que ele sofreria diante de Deus, ele veria a Deus. Fato é que a única coisa que ele desejava era ver a Deus face a face. Jó sofreu, Jó apanhou, Jó perdeu tudo, e ele desejava a mesma coisa: ver a face de Deus, ver a presença de Deus. O meu coração desfalece de saudade. Sabe o que é isso? Jó nunca se afastou da presença de Deus. Muitas vezes queremos ver a presença de Deus no sofrimento e não encontramos, é porque na bonança nunca nos colocamos diante dele. A gente só se coloca diante de Deus quando estamos bem. Peraí que eu vou me ajudar. Ou quando estamos mal: Senhor, eu estou sofrendo. Se apresenta aí. Mas quando estamos bem, não sabemos o caminho da presença. Jó sabia o caminho da presença de Deus, porque ele sempre estava na presença de Deus. Jó desejava a única coisa que ele não tinha alcançado: ver Deus face a face. E Jó revela a mim e a você que apesar do sofrimento da nossa vida, o nosso desejo sempre deve ser ver a Deus. Qual é o sentimento do seu coração? Qual é o desejo do seu coração em meio ao seu sofrimento? Tirar a própria vida? Não vale a pena. Não vale a pena tirar a própria vida. Não vale a pena blasfemar. Não vale a pena se jogar nas drogas, por mais boas que elas sejam nos primeiros 10 segundos. Não vale a pena se jogar no álcool, por mais bom que ele seja nos primeiros minutos. Não vale a pena. O que vale a pena é, apesar de todo o sofrimento, ter a esperança que o nosso Redentor vive e queremos vê-lo face a face. E para concluir, Jó, no capítulo 42, nós vamos ver que o Senhor diz aos seus amigos que apenas a Jó eu ouvirei. O tempo inteiro os amigos de Jó dizem assim:
Está assim porque pecou. Está assim porque escorregou. Está assim porque cometeu tal atitude. Está assim porque se colocou contra Deus. Ei, nem todo mundo que diz em nome de Deus fala em nome de Deus. Nem todo mundo que diz Deus nos lábios está de fato sendo usado por Ele. Porque Jó estava lascado, mas dentro daquele grupo Deus só ouvia a Jó. Quem somos eu e você nesse grupo? Aquele que diz que pecou, ou aquele que Deus diz assim, esse eu escuto? O tempo inteiro eles estão julgando a Jó. Todos nós aqui escorregamos, pecamos, cometemos e cometeremos erros. Ei, só que quem planta misericórdia colhe misericórdia quando precisa. Jó, o tempo inteiro, apesar de ser julgado, nunca julgou, nunca reclamou, nunca disse assim, Deus mata. Não, Jó não fez nada disso. Jó adorou o tempo inteiro. A única coisa que Jó fez foi dizer assim, ó, calem a boca, agora o meu papo é com Deus. O nosso papel é, apesar dos julgamentos, permanecer adorando, permanecer exaltando. Jó 42 diz assim, versículo 7, Ministério Ide, ou Eli, quem é, pai? Versículo 7 diz assim, sucedeu pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Ei, o sacrifício de vocês eu não quero. O sacrifício de Jó eu aceito, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o narnanitita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Ei, no capítulo 1 de Jó, Jó é chamado de meu servo por Deus uma vez. E Jó prestava sacrifício à sua casa, aos seus filhos. Ele é chamado por Deus de meu servo uma vez. No capítulo 42, nos versos 7 e 8, ele é chamado de meu servo 4 vezes. Aquilo que Jó fazia como culto, Deus agora estabelece como ordem. Jó sacrificava, Jó era sacerdote da sua casa. Agora, Jó é sacerdote da sua nação. O nível de autoridade espiritual sobre Jó aumentou, porque ele permaneceu fiel. Você não está entendendo? Aquilo que você faz só para sua casa, que é só você que vê, que são só seus filhos que veem, que só você valoriza, se você permanecer fiel a Deus, Ele vai elevar a sua autoridade no mundo espiritual. Jó honra, Deus honra a Jó. Jó, você fazia culto porque era fiel, mas agora você vai fazer o culto de todos. Os amigos que acham que era meus servos, não, meu servo é tu, meu servo é você, porque você permaneceu fiel. Ei, devemos aprender que em meio ao caos, devemos permanecer fiéis ao Senhor, porque não importa a tempestade,
não importa os problemas, não importa o sofrimento, não importa as perdas, o que importa é permanecer fiel ao Senhor. Se coloque de pé, por favor. Para concluir, versículo 10: e o Senhor virou. Capítulo 1, Deus apresenta Jó a Satanás. Capítulo 42, Deus diz assim: Satanás, meu retorno. Satanás, vai e toca até aqui. Capítulo 42, Satanás, já te provei que ele é fiel. Pode parar. Versículo 10 diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Não deixe de orar por aqueles que te ferem. Não pare de orar por aqueles que te julgam. Não para de orar por aqueles que dizem que você pecou, mesmo quando você não tenha pecado, porque eles precisam das suas orações. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ei, todo mundo julgou Jó. Como eu falei agora, depois que Jó é restaurado e colocado como sacerdote, vem trazer a ele ofertas, dízimos ao sacerdote que agora estava sobre a vida de Jó. O sacerdócio que estava limitado à casa de Jó, agora Deus expande e coloca sobre toda a nação. Deus vai expandir aqueles que permanecem fiéis em meio ao caos. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus Pai que está nos céus, estamos, Senhor, diante de Ti para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, Senhor. Declarar que Tu és o nosso Deus, declarar que Tu és o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. Pai, somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos vivos. Somos gratos a Ti pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Somos gratos pelo privilégio, Pai, de sofrermos problemas, porque sabemos que, apesar de tudo, o Senhor é soberano. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, e sabe de tudo, sabe de todas as coisas, controla todas as coisas, porque tudo, Pai, pertence a Ti. O bom, o mal, o ímpio, o crente, tudo pertence a Ti. O nosso sofrimento, a nossa bonança, tudo pertence a Ti. Pai, nos permita Te pedir uma coisa: revela a nós um coração fiel. Revela a nós um coração que exerce fidelidade à Tua presença. Pai, que quando vier sofrimento, que quando vier tempestade, que quando vier qualquer coisa que enxergamos como problema, que possamos permanecer fiéis a Ti, a Tua mão, a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia, porque sabemos, Pai, que não importa aonde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Porque sabemos, Pai, que não importa a tempestade, o meu Redentor, o nosso Redentor vive e se levantará sobre a terra. Porque sabemos, Pai, que podemos morrer, mas o que importa é que o Senhor está vivo para todos sempre. E assim Te louvamos e Te agradecemos em Teu nome. Amém e amém.